Tá ficando, tá ficando. Vamos aqui. Aqui são os primeiros a chegar aqui. Armazenados. Igual, Não roda mesmo. igual limousine aí. Meu bolsista tá faltando muita gente. Não, mas ele já... Não, tá aqui, ó. Então olha, olha aqui nesse. A fila do dinheiro, né? Só pra poder deixar uma coisa pra trás. Aqui da frente e lá de trás. Beleza. É, mas melhor de frente que aí. De frente a gente pega o rosto do pessoal, né? Ah, obrigado. E deu? Beleza. Essa água veio lá do coelho. Eu pedi pro Elias comprar. Ó, só felicidade. Ó, professora. Paz. Comigo está vindo também nessa itinerância, né? Estão vindo as professoras Cecília Lacerda, que é aqui da unidade, né? A professora Cecília é coordenadora de gestão, a professora Tânia Lopes, também coordenadora de gestão, a Tânia é de Tauá, professora dela de Tauá, e a professora Jaqueline Rabeiro, que é de Crateús, curso de biologia. Eu também sou de uma das unidades dela, eu também sou de Crateús, né? Então, conheço bem a realidade de vocês, as nossas realidades, né? Essa questão da internet de vir todos os dias, imagino que alguns tenham essa situação que a gente conhece. Queria agradecer também a participação de todos na enquete que foi posta do ar por quase 10 dias e que para a gente foi uma grata surpresa os dados que nós tivemos, né? A gente fez aqui de maneira ainda, uma forma preliminar e vimos que deu muito certo e não vamos precisar repetir. Mas ainda assim, dessas orientações dos colegas, certo? Isso é grave. Por sorte, a UES tem esse cuidado. E os nossos estão apenas devolvendo níveis, certo? Do contrário, é totalmente maior. Se a maior quer que eu fosse mesmo, certo? É porque antes de assinar o termo, de aceitar e fazer o curso final, teve um documento para o diretor assinar, determinando a minha liberação durante 3 semanas destinada ao curso. Antes de tudo, a CAPES fez isso, para saber se eu ia estar disponível durante 3 semanas, porque, em primeiro lugar, eu era... Mas eu estou falando assim, do dia a dia da igreja, né? Porque a SEDUC colocou isso para a gente. Em alguns momentos, o supervisor chega e diz assim, a escola tem alguma ação, aí a SEDUC chegou e disse assim, você tem que conversar com o supervisor, porque tem hora que ele diz assim, não, terça, de 2 às 6 eu não sou SEDUC, não, sou UES. Né? Isso não existe, certo? Falando especificamente para vocês, supervisores, né? Havia sempre um questionamento, quando terminou a minha participação política, eu voltei
linguagens psicológicas. No caso de Quixadá, nós só temos na área das ciências da natureza, né? As ciências exatas, as ciências da natureza. Lá em Calada. Se apresentava pelo menos há 2 anos a semana universitária, que ela não permitia, não facilitava essa prova de maneira alguma. Certo? Vou aceitar o ministro disse que a partir do ano passado já começou a discretamente acontecer. Tudo bem. Mas isso é uma proposta nova. Isso é uma proposta nova. E outro detalhe. Se o evento teria que acontecer lá, eu acho que o governo da Administração Superior propôs, porque veio no documento, e a semana eu vi o documento. Lá tinha uma opção de ser marcada a semana de iniciação da docência e quando a iniciação da docência é realizada aqui. Entendeu? O que me deixa frustrado em relação a isso é que, como a gente optou para a semana universitária da UES, no caso da FECOS aqui, os nossos alunos que apresentam o trabalho, os melhores alunos que são bolsistas, eles vão voltar para lá e vai esvaziar o evento. Entendeu? Isso me frustra, porque foi dada essa possibilidade. Se não era para ser dado, precisasse desde o começo, não tinha essa possibilidade de ser lá e pronto. Entendeu? Mas eu expando também o espanto de vocês, uma vez que em 10 de maio, na reunião do colégio, na reunião geral, nós colocamos isso muito claramente, que nós não tínhamos recursos, nós não tínhamos planejado dessa forma a semana universitária descentralizada, certo? Porque isso envolveria toda uma logística diferente, nós colocamos, ainda a gente não tinha nem começado o processo seletivo, esse processo de consulta, desculpa. Nós colocamos isso para vocês. De lá para cá, não houve qualquer consulta para a coordenação institucional do vídeo, não chegou nem um ofício, nem uma pergunta nesse sentido. Certo? Porque a gente poderia ter discutido, poderia ter visto outras formas, enfim, poderia até apresentar oficialmente para vocês essa questão. Certo? A nós não chegou qualquer consulta. Não, a gente soube informalmente, a gente não chegou nem uma decisão nesse sentido. Certo? E por esta razão, hoje, nesse momento, fica praticamente inviável pensar um outro desenho de semana de sessão da ciência na UES. Professor José Albuquerque, ao contrário do que a colega falou aqui, eu sou o representante da FECOS, das escolas daqui. Então, professores, eu gostaria de sugerir que esse assunto fosse novamente abordado numa outra oportunidade, porque esse encontro em Fortaleza não pode significar em nenhum momento o esvaziamento da instituição aqui. Do mesmo modo que o PIBID diz que ele não pode ser superior ou prevalecer a formação dos alunos, eu acho que ele também não pode ir em detrimento da própria faculdade. E podemos resolver isso, eu acho que de comum acordo e em benefício de todo mundo. Então eu sugiro agora que esse assunto seja discutido por nós, a coordenação, a direção da faculdade e a coordenação institucional do PIBID, para resolver esse problema. Porque Quixadá, há muitos anos, tem como tradição fazer a Feira de Ciências. Nós fazíamos não só aqui em Quixadá, mas em todas as unidades onde nós éramos convidados. Então nós temos uma tradição e nós gostaríamos de mantê-la, não em prejuízo de quem quer que seja. Então, eu peço, em nome da faculdade, dos alunos e do curso de Física, que esse assunto volte a ser discutido e repensado, não agora, mas para o próximo ano. Não, com certeza. Embora aqui na decisão, eu acho que esse ano ainda está aqui. Embora seja muito fácil não realizar a semana aqui, entendeu? Porque a semana aqui, se os nossos conscientes, se esse pessoal todo aqui tiver que passar a semana lá, o evento aqui vai ser esvaziado. Então, embora. Gente, eu proponho aqui a coordenação institucional junto com a formação diária, sobre essa questão de não foi, mas eu gostaria de deixar claro para todos, se você puder, vai ficar
como é que vai ser a nossa sistemática em relação ao conhecimento que vocês façam, tá? A gente queria aí um subprojeto, pode ser? Né? Assim, eu acho que como o Agostinho já está aqui na apresentação, a gente começa a gente gosta de para concluir a vaga de supervisor novamente. E justamente nessa data, nesse período, fazia 10 anos que eu estava em sala de aula. E eu comecei a analisar a diferença da minha situação em sala de aula há 10 anos atrás, quando eu iniciei a carreira docente, para a situação que eu estava hoje. O ganho de experiência, de conhecimentos na área didática, pedagógica, ou mesmo de convívio com alunos durante esses 10 anos. E essa análise me fez pensar o seguinte: será que esse aluno do PIBID, que vai entrar nos próximos anos, que vai terminar, que vai concluir a faculdade e que vai para a carreira docente, vai iniciar a sua carreira docente no ensino médio, será que vai ter a mesma experiência que eu tinha na época? Ou seja, praticamente a seleção e fui inserir na sala de aula. O único contato que eu tinha com docência era as apresentações na faculdade. Eu sempre falo para ele que eu fui colocado de paraquedas na sala de aula. A gente aprende, nós aprendemos. Então eu queria convidar o Teles ou a professora Márcia. Vem cá, Teles. Para falar como é que se apresentou nesse início o seu projeto na escola. A gente já está querendo fazer um interdisciplinar com a pedagogia para ir para o ensino fundamental 1, porque na realidade é lá onde começam as deficiências, entendeu? A gente já percebeu isso, entendeu? Na realidade eu tinha ideia já de fazer isso nesse projeto que está sendo aplicado agora, mas a gente não teve tempo hábil para conversar com o pessoal da pedagogia e acabou fazendo só no ensino fundamental, mas no próximo a gente já pretende fazer isso. Fala, Tess. Boa tarde a todos, aos universitários, aos colegas professores. Dizer que quando a gente senta aí, bate uma saudade danada, porque eu também falo da frequência. E nós não tivemos a oportunidade, todo ano, em virtude de ser a série que dá início ao ensino médio, é o degrau a mais, e alguns deles almejam muito uma vaguinha lá no IFCE. A escola também passa pela avaliação externa desse país. Então esses focos no município de Juazeiro. E eu estudei nas melhores escolas públicas. Mas os meus professores de matemática, eles nunca tiveram formação em matemática. Eram professores que gostavam de... etapa, digamos assim, esse novo projeto de 2014, e realmente as atividades são tanto semelhantes no começo, os projetos como as visitas às escolas para apresentar o projeto e convidar os professores daquelas escolas para se submeterem à seleção de professores supervisores, e aquela outra etapa também relacionada à seleção dos estudantes.
fazem alguma atividade aqui, algum curso de línguas, que esse espaço é aberto para toda a comunidade. Então, sejam todos bem-vindos e declaro aberto esse evento. Espero que vocês tenham o máximo de proveito. Então, aqui a compromisso. Passo aqui a palavra para o professor Nilson, ele é o coordenador desse programa. Boa noite a todos. Você já fazer algo mais intimista, menos formal, certo? Já apresentando aqui. Como o professor Jorge já me apresentou, eu sou o Wilson Cardoso e atualmente eu coordeno o programa institucional de bolsa de iniciação à docência na UES. E a gente está num processo de visitar todas as unidades. Visita todas as unidades onde ocorrem, onde estão sendo desenvolvidos PIBID na instituição. E hoje, felizmente, em todas as unidades da UES, onde tem licenciatura, nós temos PIBID. Então, o PIBID começa em 2017 nos blocos federais. Professor curso de pedagogia da unidade de Tauá, coordenadora de gestão de processos, a professora Cecília Lacerda, também curso de pedagogia aqui da unidade de Xadá, e a professora Jaqueline Rabelo, que é do curso de biologia. Vocês queriam dar a palavrinha? Um pouco? Boa noite. Boa noite a todas, né, que são a maioria, e todos, né? Eu sempre falo primeiro em defesa das mulheres. Para nós que estamos nesse trabalho há 2 semanas, é um trabalho muito gratificante. Sobretudo, a oportunidade que a gente tem de estar próximo das escolas, né? Assim, seria muito difícil, eu não consigo pensar o PIBID se não fosse as escolas. Então, as escolas, essa parceria com a Secretaria de Educação do Estado, que nós possamos tirar as nossas dúvidas, que a gente possa construir um diálogo construtivo, que o PIBID da FECLESP cresça, que a gente leve daqui experiências boas, que a gente possa compartilhar com os outros PIBIDs nessa itinerância que nós estamos fazendo. Essa é a terceira unidade que a gente visita, faltam mais 3 no interior e ainda de Fortaleza. Então, a gente vem aprendendo e a gente estava agora discutindo como é diferente, como é o mesmo programa, mas como ele é encarado, desenvolvido de maneira diferente nas diferentes cidades por onde a gente tem passado. Então eu espero que vocês aproveitem o máximo essa oportunidade, que a gente vai fazer tudo para aproveitar também, que a gente possa construir um diálogo produtivo, que a gente saia daqui cheio de ideias, com muita vontade de construir, de se tornar o melhor professor de matemática, de física, de química, de biologia, seja lá o que vocês forem. Eu não tive a oportunidade, o PIBID é um programa novo, o Cardoso vai já apresentar aí. Eu não tive a oportunidade de ser bolsista do PIBID, mas eu fui bolsista do PIBIC, que é um programa de iniciação científica. E ser bolsista do PIBIC fez toda a diferença na minha vida acadêmica, na minha vida profissional. Fez diferença porque me ajudou a passar nas seleções que eu concorri, quando eu fui fazer seleção de mestrado, seleção de doutorado, seleção para ser professora da universidade. O fato de ter sido bolsista do PIBIC sempre contou os pontinhos para mim. Tanto contou pontinhos no meu currículo, eu vi hoje à tarde os meninos falando que passaram no concurso do Estado, e eles disseram, puxa, como foi bom, porque na prova didática eu já tirei de letra. Então a minha experiência no PIBIC me ajudou muito. E eu tenho certeza que a experiência no PIBID vai fazer a diferença na vida dos bolsistas pibidianos, na vida da escola onde os bolsistas do PIBID estão inseridos. Então, boa sorte a todos nós. Boa noite para todo mundo. Todos nós, professores hoje, vocês, supervisores, que chegamos nas escolas. Nós, de certo, nós somos os persistentes. Né? Nós somos quase, podemos considerar como os espermatozoides, né? Milhares e apenas alguns poucos, né, fecundaram ali alguma oposta. Então nós permanecemos por conta disso, porque chegar à escola, enfrentar
ensino, no caso, aqui. Né? Aí aqui a gente promove, né, na Semana de Iniciação à Docência, eventos, a gente traz pessoas de renome nacional que discutam a formação de professores. Aqui no caso eu registrei aqui o professor Leonor Passos, fez uma fala de muito consenso, todo mundo queria tirar foto com ela. Foi, né, ali o canto da professora Isabel, quem coordenou o PIB nos primeiros 4 anos. Aqui eu tenho muito a agradecer nesse tempo. Aqui o Coimbra, como eu falei com vocês, né, Gastronomia Viva, Fora de Batu. E como é que os gestores do PIB passado, e esse é o nosso foco, eu queria escutar vocês aqui, gestores. Iniciou praticamente em abril, assim, não dá para fazer assim, uma avaliação mais detalhada do impacto, mas o que se observa como relevante foi colocado aqui pelo colega, e normalmente se tinha um estágio no segundo semestre, me falha a memória, e o professor chegava assim meio que perdido em sala de aula, né? E sem contar que, lembro que participei de algumas aqui, era 1, 2 por curso, né? E desse daí, 50% não seguir na profissão, né? Aí daí cabe uma reflexão. Primeiro, por conta de que poderia ter dado esse profissional, se no início do curso, como agora do PIBID, né, que inicia a partir do primeiro semestre, quando ele vê que não dá para coisa, entre aspas, né, ele procura migra para outro curso. E com isso, além de dar oportunidade para aquele aluno, né, que queria fazer licenciatura, mas ficou desclassificáveis. E há uma possibilidade dele ser chamado para assumir. Né? E por outro lado, a questão da própria escola, né? E no caso, Assis Bezerra, nós temos 6. Diego, está aí? Diego. 6, não é isso, Diego? 6 alunos da FECLESP lá. Né? Então, eles sempre acompanham a aula, seja no noturno e também no anexo lá de Canafístula, não é isso? Então, desse ponto de vista, nós percebemos a questão, eles realizaram vários experimentos, inclusive, né, foi doado até o experimento que eles produzem, cabeça que eles produzem, fica na própria escola, é cedido pela FECLESP pela própria escola, né? Então isso é bastante louvável, né? Então, atitude como esta, e futuramente espero que a gente possa estarmos aqui juntos, né, fazendo uma avaliação do impacto, né, realmente percebido na escola. Haja vista que abril, né, tivemos o recesso e estamos iniciando agora a partir do dia 15 de julho. Então isso, agradecer a questão e parabenizar a FECLESP, né, pela iniciativa de ter logo no início aderido logo à causa. E normalmente, né, existe esse incentivo por parte do governo para os programas, projetos, e tem algumas instituições só vai aderir por último, né? A questão tipo, financiamento, recursos, etc e tal, né? E a questão do estudo da matemática, né? Eu só fiquei triste no ano passado, abrindo parênteses, né? Por conta do Profimate, né? Que a UES, né? Nas primeiras edições, ela aderiu mais no ano passado, mas este ano, né? Já a voltar já, era só isso que tinha para... Bom, com relação ao projeto PIBID, lá no Colégio Estadual, eu faço parte do grupo gestor, estamos com o coordenador pedagógico, o professor Raulino, aqui presente. Foi uma surpresa no início, eu coloquei para os coordenadores aqui, tanto da matemática, da física e da química, que fazem parte lá do colégio, né? E parabenizei pela atitude, porque nós estávamos lá no período onde as nossas experiências com contrato temporário de professores na área difícil, né? Nós chegávamos a receber pré-potentes de todos os professores que chegavam pela manhã, iam para a sala para dar aula, quando retornavam na hora do intervalo, chegavam, olha de novo, está aqui, eu estou indo na crédito, não está cancelado, viu? Dá para mim não. Tá? Então nós tivemos experiências desse tipo e a gente parabenizou o projeto, porque colocou
o futuro professor diante da realidade dele. Né? Embora alguns não sejam aqui de Quixadá, mas estão estagiando lá, eu acho que para onde ele vai, a realidade não vai diferenciar muito do que aquilo que ele está vivendo, tá certo? Então a gente parabenizou o projeto. Também começamos a fazer um acompanhamento da turma que é acompanhada pelo PIBID. Como é que está o rendimento daqueles alunos naquela turma? Tá certo? Em comparação com o outro, ou seja, o primeiro A é acompanhado, mas o primeiro B não é. Então como é que está o rendimento dos alunos do primeiro A na química, em comparação com o primeiro B, com o C, com o D, que não tem aquele suporte? Tá certo? E tem apresentado algumas diferenças, até um pouco significativas. Tá certo? Então, a gente parabeniza pelo projeto. E observando aqui, né, na sua colocação, outras áreas, né, a pedagogia, a filosofia, a sociologia. E me faltou perguntar por que não português? Eu não vi português nenhum. Eu não vi nenhuma das unidades que você colocou letras. Porque nós somos muito cobrados com relação à disciplina de português e matemática. Né? Os SPAES, ENEM, tá certo? Então são parâmetros que a SEDUC coloca muito português. Eu não vi. Eu coloquei o título novo, né? Mas agora nós temos letras em Fortaleza, nós já tínhamos letras lá em Ribeiro, temos letras em Mato Grosso. Gente.